Paz seja com todos. Eu não vou pedir para vocês se colocarem de pé novamente, porque nós acabamos de sentar. Mas eu já quero que você abra a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 10 ao 25. Da última vez que nós pregamos, nos baseamos na carta aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 3, que tem uma pergunta: como nós escaparemos se negligenciarmos ou não levarmos a sério tão grande salvação? E nessa oportunidade nós fizemos essa reflexão e concluímos que não escaparemos se nós negligenciarmos essa salvação que nos foi oferecida por Deus, nosso Pai, através da obra expiatória de seu Filho amado, Jesus Cristo. E hoje eu quero refletir com vocês essa tão grande salvação. Ela só foi possível a partir do que Cristo fez, da sua morte, da sua crucificação. E ele conquistou para nós, para todos aqueles que creem, essa tão grande salvação. E neste capítulo, o apóstolo São Paulo, ele vai discorrer um pouco sobre essa mensagem, a mensagem de salvação, também conhecida como a mensagem da cruz. E este é o título que eu quero colocar nessa reflexão, a mensagem da cruz. Vamos ler o texto a partir do verso 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas ou dissensões entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos todos ler juntos o verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Oremos. Senhor, a tua palavra revelada nos traz esse conhecimento tão glorioso, que o teu Santo Espírito possa nos fazer entender, possa aplicar aos nossos corações, às nossas vidas, estas verdades, para que nós possamos nos apropriar de tudo isso que tu, Senhor, através da morte de Cristo, conquistou para nós. Nós louvamos o teu nome nesta manhã e abençoamos a cada um, em nome de Jesus, que vai ouvir esta palavra. Para a tua glória é o que pedimos. Amém. Amém. Estamos aqui diante de um texto tão maravilhoso e tem tanta coisa para ser explorada nesse texto, né? Toda a palavra é muito rica. É a mensagem da cruz. Eu me recordo que nas décadas de 80, 90, tinha uma revistinha produzida pela editora Betânia, se não estou enganado, com o título A Mensagem da Cruz. E eu era, como sempre fui, né, um consumidor de livros. Eu comprava alguns livros da editora Betânia. Naquele tempo havia lojas físicas em São Paulo. E eu recebia essa revista. Não lembro se precisava ser assinante, mas eles sempre me enviavam. E eram mensagens focadas nesse tema. Uma breve introdução. Hoje nós temos alguns movimentos evangélicos, né? Vamos chamar assim que fica melhor. Classificados como igrejas neopentecostais. Não vou citar aqui nenhuma delas. Algumas são mega igrejas, tanto no nosso país como em outras nações. E essas igrejas, esses movimentos, que no meu entender, você pode discordar, mas não representam a verdadeira igreja de Cristo. Não estou falando de igreja instituição, infelizmente, né? Porque essas igrejas, elas pregam um pseudo-evangelho. Porque se nós analisarmos, a gente vai ver que essas mensagens pregadas por essas igrejas, elas distorcem a verdadeira mensagem bíblica. E as mensagens e as liturgias de culto dessas igrejas, da maioria delas, elas se embasam na chamada teologia da prosperidade.
Então, qual é a ênfase que é dada? É conquista de bens, conquista de riquezas, bens físicos, né? Bens materiais, bênçãos físicas. São mensagens que focam no aqui e agora. Se você perceber, não existe uma ênfase no reino de Deus, mas existe uma ênfase no reino dos homens. E muitos desses líderes dessas igrejas realmente reinam nessas igrejas. É o reino dos homens. Então o foco aí não é o reino de Deus, mas é o reino dos homens. E o mais grave de tudo é que essas igrejas, esses movimentos, eles pregam, eles dão ênfase a uma mensagem veterotestamentária. O que vem a ser isso? Uma mensagem que se baseia muito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nos patriarcas, nos sacrifícios, nos rituais, nos costumes antigos. Não vai dar tempo de explicar aí, não é essa a minha intenção, mas em outra oportunidade a gente pode até fazer umas citações, algumas evidências disso acontecer. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, num determinado momento, o Senhor Jesus, ele fala aos seus interlocutores ali, muitos religiosos da época, ele fala assim que a lei e os profetas, elas vigoraram até João Batista. E a partir desse momento está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Então, com essa afirmação, com o ministério de Jesus, com a sua pregação, quando ele começa o seu ministério, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Ele está rompendo um paradigma, um padrão que havia naquele tempo entre os judeus, porque ele era judeu, ali onde ele estava inserido. E lá no momento que antecedeu a sua morte, na última ceia, na última Páscoa, quando ele estabelece ali a nova aliança. E parece que tudo isso tem sido esquecido por esses movimentos, essas igrejas do nosso tempo. Irmãos, a gente precisa ter discernimento. Com tanta informação que a gente tem hoje, mas falta o discernimento, e principalmente nós, devemos conhecer a palavra e pedir ao Senhor que nos dê entendimento, nos dê discernimento. Então não existe mais espaço para essas práticas em nossos dias. E infelizmente esses líderes, esses pastores, se não forem motivados, presta bem atenção, se eles não forem motivados por outros, não tiverem outros motivos para assim fazerem, eu posso dizer, me perdoa a expressão, são os cabeças de bagre. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 15, no verso 4, ele disse assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança, porque no tempo de Paulo não havia o Novo Testamento ainda. As Escrituras que ele se refere aqui são as Escrituras do Antigo Testamento, mas estas palavras de Paulo, elas se aplicam ao auxílio, ao consolo, ao estímulo que as Escrituras dão para que a nossa esperança, a esperança
seja mantida em pé. Mas ele não está aqui se referindo à essência da pregação do Evangelho de Jesus. Vocês estão entendendo? Onde está, então, a essência da pregação? Onde está o núcleo da pregação? Onde está o ponto principal da pregação do Evangelho? Onde que está o cerne da pregação do Evangelho? Ela está na mensagem que fala da cruz de Cristo, da crucificação, da sua morte e também da sua ressurreição. Tem um hino antigo, né, que fala assim: eu amo a mensagem da cruz. Você ama a mensagem da cruz? Se não ama, comece a amar. Vamos então ao texto. Versículo 10 até o 13, a gente tem aqui uma narrativa do contexto dessa palavra de Paulo. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Se Paulo estivesse em nossos dias, nós somos provocadores, né, de desacordos e divisões. Então, os crentes que haviam sido convertidos na igreja de Corinto, deixa eu ler primeiro até o 13, ó. Que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há dissensões, há brigas entre vocês. Então vamos ver aqui o motivo dessas brigas, dessas dissensões. Então, esses que haviam sido convertidos ali na igreja de Corinto, ou batizados, eles se referiam aos ministérios, por exemplo, que a gente vai ler mais para frente, de eu sou de Paulo. Eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro, de Cefas. E tinha aqueles mais exclusivistas, né? Eu sou de Cristo. Eu sou do Renato. Eu sou do Felenito. Eu sou do Alexandre. Eu sou do Valdomiro. Eu sou da Sueli. Eu sou do Jairo. Nós temos essa tendência, né? E por que eles assim pensavam? Eles discutiam sobre os méritos, porque naquele tempo, os discípulos, de um modo geral, eles tinham que demonstrar lealdade a seus mestres. Até eles não estavam errados nesse quesito. Mas isso provocava divisões na igreja. Pelo fato de eu pertenço a Paulo, eu sou de Apolo, ou seja, eu estou de acordo com o ministério de Apolo, de Cefas, de outro mestre, ou evangelista, ou apóstolo, enfim. E havia aqueles que, inclusive, se destacavam. Eu sou de Cristo. Assim, mais neutro, né? Como se estivessem certos. Aí Paulo vai dizer aqui no verso de número 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E ele faz uma pergunta para ele, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo?
Então, essa tendência que havia ainda existe nos dias de hoje. A igreja, irmãos, ela é o corpo de Cristo. Paulo vai dizer em outro momento a respeito do corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça. E se a igreja que somos nós é o corpo de Cristo, este corpo não pode ser dividido. O seu corpo, faça uma analogia, o seu corpo não pode ser dividido. A não ser que um membro do seu corpo seja amputado. Eu conheci uma pessoa, e ele era muito bem-humorado, ele teve uma perna amputada. E uma vez ele falou, aqui está o atestado de óbito da minha perna. Porque ele não tinha mais aquela perna. Mas o corpo de Cristo, ele tem que ser unido. Por isso que Paulo fala que devemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito. Como o Espírito Santo se entristece com a igreja hoje. Como o Senhor se entristece com a igreja com tanta divisão. Eu estou falando de um modo geral, genérico, né? E quando Paulo fala disso, que um se declara dele, outro de Apolo, outro de Cefas, enfim, ele também está se referindo que essas expressões, elas denotam, significam que o lugar de Cristo está sendo usurpado. A quem deve ser a glória na igreja? Ao cabeça, a Cristo. Foi Ele que deu a sua vida para resgate da nossa. Então a Ele deve ser a glória, a Ele toda a honra, a Ele pertence todo esse mérito. E não há homem nenhum que exerça, por mais importante que seja o ministério dentro da igreja, não podemos usurpar o lugar que pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Verso 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Ele cita aqui esses dois irmãos. Para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Ele está fazendo aqui uma citação. Porque os crentes de Corinto, convertidos, eles davam muita importância ao batismo, a quem os batizava. Mas o batismo, segundo a ordenança do próprio Jesus, é para que dos apóstolos, que as pessoas fossem batizadas em nome, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo, não em nome do batizador. Alguns objetos que foram encontrados aí nessa região de Corinto, da época, alguns objetos que foram encontrados, alguns deles têm algumas inscrições assim, tipo, eu sou de Afrodite, no objeto. Eu sou de Afrodite. Eu pertenço a Demétrio. Aliás, eu pertenço a Afrodite, eu pertenço a Demétrio. Né? Espero que daqui a alguns anos, lá nas ruínas da sua casa, se você é crente em Jesus, não encontre expressões do tipo assim, eu sou corintiano. Eu sou, né, deste ou daquele, mas que sejam encontradas inscrições assim, eu sou de Jesus. Entreguei a minha vida a Ele.
Se você ler essas linhas, eu não estarei mais aqui, mas eu estarei com ele. Paulo, Apolo, Pedro eram apenas mediadores da salvação, no sentido de pregarem para eles a salvação, a mensagem de salvação. Mas o Salvador é Jesus. Então, essa lealdade que às vezes nós atribuímos às pessoas, precisamos tomar muito cuidado se nós não estamos usurpando o lugar que pertence a Jesus em nossas vidas. Não que a gente não vai dar honra a essas pessoas, mas dar honra é uma coisa. Agora, uma lealdade cega e que pode caracterizar até uma idolatria é diferente. E no verso 17, vamos ler aqui o 16. Batizei também a casa de Estéfanas, já li, né? Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Eu tenho o título de pastor, né? Mas eu nem queria ter esse título. A função de pastor mesmo eu exerci quando eu era líder de jovens durante 11 anos. Eu fui líder de jovens na minha igreja, na igreja que eu congregava na época. E a maioria desses jovens hoje são missionários, são pastores, são pessoas que estão tendo ministérios na igreja. Então, nesse tempo, eu acho que eu fui mesmo pastor. Mas eu estou dizendo isso porque eu, por exemplo, não me lembro ter batizado alguém. E nem faço questão de batizar. Se eu precisar, eu batizo, né? Eu entro lá dentro do tanque, lá, ajudo a mergulhar a pessoa, lá, batizo, né? Mas eu estou dizendo no sentido que Paulo fala aqui que ele não foi chamado para batizar. Louvamos a Deus pelo ministério dos que batizam, porque se não tivesse os batizadores, ninguém seria batizado. O pastor que me batizou hoje, não tive mais notícia dele, mas pelo tempo ele deve estar com Jesus já. Mas Paulo diz assim: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E ele explica o seu chamado a partir do versículo, da parte B desse versículo, que diz assim: me enviou para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos parar um pouquinho aqui e refletir. Naquele tempo, era muito valorizado o poder da oratória, né? da retórica. Você sabe que a retórica é a arte de convencimento, né? A arte de persuadir as pessoas, né? Então, as pessoas, os oradores públicos, eles eram, que tinham uma boa retórica, eles eram muito, muito valorizados, tinham esse status aí de bons oradores, e eles inclusive chamavam a boa oratória como uma magia, porque os bons oradores, quando eles falavam, eles enfeitiçavam os seus ouvintes com as suas palavras, com a sua retórica. E Paulo fala aqui que a pregação que ele faz do Evangelho não deve ser com sabedoria de palavra. E isso não é somente para a sua condição de pregador naquele tempo, mas é para todos os tempos. Hoje você tem todo tipo de pregador, né? Eu conheci alguns pregadores, inclusive um deles foi meu amigo no tempo de juventude. Ele tinha uma boa oratória, uma pregação muito convincente, mas ele não tinha compromisso com o conteúdo da mensagem.
Aí fica difícil. Não estou aqui julgando, mas as evidências mostravam isso. Por que Paulo fala isso? Porque se ele usasse uma boa oratória nas suas pregações, ele desviaria o foco da mensagem. Irmãos, o foco da mensagem deve ser Cristo. Ele anularia a cruz de Cristo. Porque se o pregador se destaca mais do que a mensagem, qual é a finalidade da mensagem, da pregação do Evangelho? Não é diferente nos nossos dias. Eu quero então destacar aqui 4 pontos para irmos para o final, concluindo essa reflexão. O primeiro deles está no verso 18. Acompanhe aí. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então isso quer dizer que a palavra da cruz é um absurdo. Alguém traduziu aí numa determinada tradução da Bíblia, é um absurdo. E não é diferente hoje. Por que era um absurdo? Paulo pregar um Cristo crucificado. Porque nos meios sociais da época, nas elites, nas famílias chamadas famílias de bem, não se falava de crucificação. Porque a crucificação era uma morte horrível, destinada a pessoas que mereciam aquela morte. E Jesus passou por essa morte. Era vergonhoso falar de alguém que tinha sido crucificado ou de uma crucificação. Então aqui o apóstolo está dizendo que esta mensagem da cruz, ela não agradava. É por isso que essas igrejas às quais eu me referi no início não pregam essa mensagem. Porque se pregassem essa mensagem, ela não teria o alcance que elas têm. Alguém precisa denunciar isso, alguém precisa falar isso. Aqui nós poderíamos traduzir aqui, para os que se perdem, como alguém que está se perdendo. Alguém que está se perdendo. Usar no tempo do particípio, né? Alguém que está se perdendo. Então ela é loucura para alguém que está se perdendo. Já está se perdendo, é loucura. Mas para alguém que está se salvando, aqui para nós os que somos salvos, vamos usar aqui, para alguém que está se salvando, ela significa poder de Deus. A mensagem da cruz não é uma mensagem sobre o poder de Deus. A Bíblia fala, Paulo está sendo bem claro aqui, que ela é poder de Deus. Ela não é sobre, ela é poder de Deus. Então, se ela é poder de Deus, ela pode transformar e atingir o alvo para o qual ela foi destinada. Amém? E aqui ele vai citar no verso 19 um texto lá do livro de Isaías. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Está lá em capítulo 29 de Isaías, no versículo 14, quando o Senhor diz assim: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Então aqui no verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Então, o que nós podemos entender aqui na palavra de
Paulo, apóstolo à igreja de Corinto, ele está querendo dizer que o método de Deus, preste bem atenção, contrasta com o método decorrente da sabedoria humana. O método de Deus é totalmente diferente. Deus, Pai, ele refuta a sabedoria humana, ele reduz toda a sabedoria dos sistemas humanos para que prevaleça a sua sabedoria. Ele torna louca a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Parece um jogo de palavras aqui, mas significa que a sabedoria de Deus revelada não foi entendida, compreendida pelas pessoas. E onde está essa sabedoria de Deus? Está na loucura da pregação que fala da morte sacrificial de Cristo por nós. Então aqui a gente pode referir-se como sabedoria, como uma excelência mental, né? O entendimento como inteligência. E não, então nenhuma dessas duas se sustenta na presença de Deus. Então o primeiro ponto aqui, a mensagem da cruz é uma loucura. E o segundo, Deus ele destrói a sabedoria e o entendimento humanos. Reduz a nada. E a gente vai ver agora no verso 20 também que nenhuma sabedoria subsiste diante de Deus. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador, o inquiridor deste mundo? Então, nem o sábio, nem o filósofo, nem o erudito, nem o escriba, que era o judeu, o escriba, o inquiridor deste século, né? Os cultos, os perspicazes, se sustentam diante de Deus, os intelectuais do nosso tempo. Resumindo, irmãos, o que ele está querendo dizer? Que a sabedoria do mundo não leva ao conhecimento de Deus. O mundo vai passar. Não é o que a Bíblia diz? Jesus não fala isso? E a sabedoria dos homens também vai passar junto com eles, com o mundo. Mas a sabedoria de Deus permanecerá por toda a eternidade. Eu, quando li isso uma vez, eu fiquei assim, chocado no primeiro momento. Não chocado no sentido de, não esperava que fosse assim. Mas quando nós virmos a Jesus, os sinais dos cravos, o seu lado dilacerado, permanecerão por toda a eternidade. Para que a gente lembre que fomos salvos pela sabedoria de Deus refletida em Jesus Cristo. Amém? O quarto ponto, a salvação pela pregação da mensagem da cruz. Vamos ver aqui dos versos 21 ao 23. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, diz Paulo, pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nesse tempo aqui, havia duas correntes filosóficas
muito evidentes, que eram os estoicos e os epicureus, né? Eu vou rapidamente aqui. Os estoicos, a mensagem central dos filósofos estoicos era da importância da natureza, né? A felicidade que vem pela relação, pela apreciação da natureza. Os epicureus lá do Epicuro, né? Que tinha como foco o prazer como principal objetivo da vida e outras coisas mais. Mas essas filosofias que permeavam a época, Paulo, então, ele coloca aqui um contraste a tudo isso. Ele diz assim, que os judeus querem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, ou seja, a mensagem da cruz, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, os gentios. E isso não mudou nos dias de hoje. Continua a mesma coisa. Então, qual era o objetivo da pregação, segundo aqui o verso 21? Era alcançar aqueles que confiassem nessa mensagem para a sua salvação. Os judeus, eles eram muito pragmáticos. Eles queriam fatos concretos, por isso que eles queriam sinais. Os gregos, eles eram muito contemplativos, muito amantes da filosofia, das especulações filosóficas, do pensamento, enfim. Então, eles prezavam muito a sabedoria. Mas Paulo fala que a mensagem da cruz, ela não vai satisfazer nem os judeus que pedem sinais, nem aos gregos que pedem sabedoria. Porque a sabedoria de Deus é diferente. Ou você crê nessa loucura da pregação, que é sabedoria de Deus, ou você fica à margem dela. E você não é alcançado por ela. Entendeu? Entendemos essa mensagem? Irmãos, eu e você temos um compromisso de falar para as pessoas essa mensagem da cruz. Porque é ela que traz salvação. Hoje não se fala. Os crentes se reúnem para falar de jogo, para falar de filme, para falar de outras coisas, mas não falam da Bíblia, não falam da palavra do Evangelho. Eu lembro das minhas avós. Toda vez que recebíamos em casa uma visita, a minha avó discorria sobre o Evangelho. Você já aceitou Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe o que Ele fez por você? Ele morreu por você. Não se vê mais isso. Ou eu estou exagerando? Então a mensagem da cruz, partindo agora para o final, ela contrariava os pensamentos da época, tanto dos judeus quanto dos gentios. Concluindo, vamos ler aqui os versos 24 e 25. Isso se aplica agora a você. Se você já fez uma decisão por Cristo, se você é um seguidor de Cristo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, vamos dizer juntos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. É o verso 24. Vamos ler juntos aí, ó. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Glórias sejam dadas a Ele. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo fala aqui uma palavra muito forte no verso 24, e ele gosta muito dessas expressões, os que foram chamados. Se você hoje
conhece a Cristo, não estou dizendo que se você pertence ou você frequenta uma igreja, se você conhece a Cristo, se você segue a Cristo, se você tem Cristo na sua vida, saiba de uma coisa, você foi chamado. Porque quem não é chamado não vem. Aquele que é chamado, ele recebe, ele acolhe, ele aceita. Então é por isso que o apóstolo dá muita importância ao chamado. O chamado que foi obedecido. Se você está em Cristo, você foi chamado e você obedeceu a esse chamado. Em uma outra situação, Paulo ele dava tanta importância a essa mensagem. E eu não sei se eu teria coragem de falar o que ele falou. Ou nós teríamos essa coragem, mas ele teve, ele falou porque ele vivia o que ele pregava. Ele disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele se considerava o maior de todos os pecadores. Ele era um matador, um assassino daqueles que professavam a Jesus. Mas um dia ele teve um encontro com esse Jesus. E ele conheceu esse Jesus. E esse Jesus revelou para ele essa mensagem. E ele passou a ser um porta-voz dessa mensagem. E isso causou nele uma mudança tão grande que ele chegou a expressar, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Concluindo então, uma coisa que nós precisamos saber é que o evangelho significa poder de Deus. Poder para dominar o pecado. Poder para viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Tenha saldo na conta ou não. Isso não significa que você deva ter dívidas e consumir todo o seu dinheiro, mas tenha riqueza ou não. Você tem Cristo Jesus como seu Salvador. Os gregos, então, eles buscavam sabedoria, os judeus queriam sinais, mas Deus, através da loucura da pregação, provou qual é a verdadeira sabedoria. O que nós consideramos fraco, ou seja, a morte de Cristo, para Deus é algo muito forte, pois foi através dessa morte que nós fomos resgatados. Eu queria ler aqui para vocês, encerrando, o que um comentarista bíblico escreveu e eu achei muito importante, preste bem atenção. Ele diz assim, os judeus que buscavam sinais estavam cegos para o significado do maior sinal de todos, quando ele esteve diante deles. Os gregos, amantes da sabedoria, não puderam discernir a mais profunda sabedoria de todas, quando foram confrontados com ela. Então nós, como igreja de Jesus, devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor, nosso Deus, pela morte de seu Filho Jesus Cristo, que produziu a mais bela de todas as mensagens, a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor.